Deixa eu voltar aqui. Hoje a gente vai ver uma matéria que é escala de acidez, pH. O pH, ele é uma escala de acidez que ela foi criada a partir de uma teoria que nós chamamos de equilíbrio iônico da água, que vai dar uma constante nova chamada Kw. Então, basicamente, existem formas experimentais bastante simples de você medir o pH de uma substância, de uma solução, de uma mistura qualquer. A escala de pH, ela vai de 0 a 14, sendo que de 0 a 7 você tem substâncias ácidas, de 7 a 14 você tem substâncias básicas. Então, assim, ó, quanto mais perto de 0, mais ácido vai ser a substância. E quanto mais perto de 14, mais básico ou alcalina vai ser a substância. Então, a gente tem aqui o líquido dos deuses, né? Um presente de Deus para a gente, que é o café. Eu vou pegar esse aparelhinho aqui, ó, que está simulando um pH-metro. pH-metro, gente, é um aparelhinho eletrônico para medir pH. Em laboratórios você tem ele bastante sensível, mas você consegue comprar ele de R$50, sei lá, R$60, que é relativamente bastante barato, nessas lojas de piscina. Nessas lojas que tem produtos para piscina, você consegue comprar uns portáteis de 50 conto. Aparelhinho eletrônico para medir o pH. Então, se eu pegar esse aparelhinho ó, e colocar no café... Licença. Oi? Tem alunos da minha série que estão com dificuldade de entrar na reunião. Não estou conseguindo. Não é porque está digitando a senha errada, não, gente. Hoje eu estou tendo muito esse problema. Porque assim, ó... A minha também. Quando eu agendei a reunião, eu coloquei de uma forma que era só clicar no link. Guarda um momento aí que eu vou... Deixa eu interromper. Não, tá precisando colocar a senha, entendeu? Clica no link e pede a senha. Porque tem palavras maiúsculas. Tem que ver esse negócio do maiúsculo e minúsculo. Tem que ser exatamente... Se tem maiúsculo e minúsculo, tem que ser exatamente daquele jeito. Deixa eu mandar o link de novo aqui para o pessoal, para poder ver se consegue. E eu não sei o que aconteceu, gente, porque eu programei da mesma forma que eu programo sempre, para entrar automático, sabe? Para entrar automático. Então, assim, em teoria não era nem para ter que digitar a senha. O Alisson já está aqui me passando recado aqui. Eu mandei o link lá de novo, né? Vamos ver se dá certo. Sinceramente, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu coloquei da mesma forma que eu coloco sempre. Que você não precisa digitar senha, é só clicar no link e ir. Eu não mudei nenhuma configuração em relação às outras reuniões. Eu não sei que bug que está dando hoje, não, sabe? Aí o Alisson já conseguiu entrar, então deu certo lá o link. Ó. É isso, e tem a questão da letra maiúscula e minúscula mesmo. Então, beleza, o Alisson já entrou é porque deu certo, né? Então vamos retomar aqui, ó. Então aqui, ó, você tem o café que tem pH 5. Então o café, ele é uma substância ácida. Aí, gente, nós temos que tomar cuidado com o seguinte. Quando a gente fala sobre ácidos e bases, geralmente o povo só dá importância para ácido, né? Aí você tem aquela falsa impressão que os filmes de terror, filmes de ficção científica te passam, que ácido é uma substância assim, que vai cair na sua pele e vai começar a derreter, né? Tipo o sangue do Alien, né? Tipo esses filmes aí, Jogos Mortais, tem um filme de Jogos Mortais que o cara enfia a mão no ácido e começa a derreter. Mas isso, gente, só acontece com ácido forte. Então, olha só, o café é um ácido, mas ele é um ácido relativamente fraco. Aí qual que é a questão?
Pessoas que têm problema de gastrite, que é excesso de acidez no estômago, o estômago fica tão ácido que começa a dar feridinhas no estômago, aí você não pode tomar café. A primeira coisa que o cara corta é café, refrigerante, esses trem, porque todas são substâncias ácidas. Quer ver? Vamos pegar o refrigerante aqui. Se eu medir o pH do refrigerante, dá 2,5, 3. Refrigerante é relativamente bem ácido, mas ainda não é ácido o suficiente para cair na pele e corroer. Agora, se você pegar ácido de bateria, ácido de bateria dá pH 1, aí sim é bastante corrosivo. Então, ácido de bateria, vamos ver uma outra aqui, vamos trocar ácido de bateria para suco de laranja. Suco de laranja é pH 3,5. Então, todas essas substâncias, elas são ácidas. Qualquer valor abaixo de 7, você vai ter uma substância que é ácida. Vamos pegar um agora aqui, sabonete. Né? Quando eu meço o pH do sabonete, dá pH 10. Então, é uma substância que é alcalina. Tem propriedades básicas. Se eu pegar aqui, tem um tal de líquido secante aqui, olha lá, dá pH 13, é muito alcalino. Se você tiver um pH 13, 14, gente, é tão corrosivo quanto um pH 1 de ácido de bateria. Então, esse líquido secante aí, ele é tão corrosivo quanto o ácido que tem na bateria. Agora, se eu pegar pH exatamente 7, vamos pegar uma outra aqui, leite. Olha lá, dá pH 6,5, quase neutro. Canja de galinha, pH 5,8. Vômito, pH 2, né? Porque no seu estômago tem ácido, né? Vamos no cuspe aqui mesmo. pH 7,4, pH particularmente neutro, né? Biologicamente neutro. Então, o que acontece aqui? Deixa eu pegar essa parte aqui. Na verdade, não era isso daqui, não. Deixa eu ver se é a outra aqui. Eu tinha separado o simulador. Não, peraí, eu vou voltar nesse programa agorinha. Na verdade, era outra coisa que eu teria que mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, achei, gente. Então, olha só. Quando você tem um recipiente que tem apenas água, a água ela tem um caráter anfótero. Significa que a água pode se comportar como ácido e base ao mesmo tempo. Então, a água ela vai sofrer um processo chamado autoionização. Essa autoionização da água, gente, está representado aqui embaixo. Se você pegar aqui embaixo, está aqui, 2H2O, a setinha de equilíbrio, vai dar H3O+, e OH-. Então, uma molécula de água pode reagir com outra molécula, liberando íons H+ e OH-. Vamos relembrar aqui, antes da gente continuar agora, os conceitos de ácido e base. Então, vamos lá. O nosso tema da aula de hoje, e que a gente vai continuar isso na próxima aula, né, para falar mais do equilíbrio dos ácidos fracos, é o potencial hidrogeniônico, que é o pH. Então, a sigla pH significa potencial hidrogeniônico. Né? Então, o pH é uma escala de acidez. Essa escala de acidez varia de 0 a 14. Aí, gente, esses dias eu vi um povo publicando uma fake news, colocando lá, abacaxi com pH 30, sabe? Não tem assim. Não existe. Está muito errado mesmo. Se você pegar uma substância lá, o cara te mandou um post, tá lá, pH -2, pH 20, isso não existe. A escala de pH é de 0 a 14. Só existe pH de 0 a 14. Você pega ácido sulfúrico concentrado, né? Ácido nítrico concentrado, que é extremamente corrosivo. Solução de soda cáustica saturada, né? Você dissolver o máximo de soda cáustica possível. Não ultrapassa esses valores entre 0 e 14.
né? Então, para o desespero geral da nação segundo ano, nós usamos uma fórmula matemática para poder calcular o pH. E essa fórmula matemática é o log, a função logarítmica, né? Então, quem não aprendeu log já deve ter dado uma desesperada aí. Só que o log da química, gente, ele é relativamente mais tranquilo. Primeiro que a fórmula do log da química, a base do log sempre é base 10. E você transforma a concentração para a base 10. A nossa próxima aula, a gente vai fazer muitos exemplos de cálculo de pH. É um dos objetivos da próxima aula. Então, por enquanto, relaxem aí na fórmula do pH. Então, o pH é menos o log da concentração de H+. Aí, nós temos 3 conceitos para ácidos e bases. Tem o conceito mais simples, que é o conceito de arrênios. Para arrênios, ácido é uma substância que em solução aquosa, ou seja, quando você misturar ela com água, vai liberar o íon H+. Então, olha um exemplo, HCl. O HCl, que é o ácido clorídrico, na temperatura ambiente, na forma pura dele, ele é um gás. Se você pegar esse gás e dissolver ele em água, ele vai se separar em íons H+, esse AQ significa que ele está dissolvido em água, e íons Cl-. Então, qualquer substância que libere o H+, quando colocado em água, é um ácido, segundo o conceito de arrênios. A base. Segundo o mesmo conceito de arrênios, que é o único conceito que eu vou comentar com vocês hoje, base é uma substância que, em solução aquosa, libera o íon H-, ou seja, em água vai liberar o H-. Então, você pega aí o NaOH sólido, que é a soda cáustica, gente. Qualquer supermercado você consegue comprar soda cáustica, né? Se você colocar ele em água, ele vai separar em íons Na+, esse AQ significa que ele está dissolvido em água, e vai liberar os íons OH-. Então, qualquer substância que, quando dissolvido em água, liberar OH-, vai ser uma base. Então, na prática, quando você pega a fórmula da base, sempre a fórmula da base, gente, vai terminar aqui, ó, com OH. Então, é KOH, LiOH, MgOH2, AlOH3. Sempre o final da fórmula vai ser o H. E no caso dos ácidos, vai ser H. HCl, HNO3, HCN, H2SO4. Então, vamos voltar lá para a escala de pH. Então, valores de pH entre... Opa, deixa eu voltar aqui. Valores de pH estão entre 0 e 7, né? Entre 0 e 7 aqui, ó, vai ser substâncias ácidas. Quando o valor de pH é exatamente igual a 7, 7,0, aí você tem uma solução neutra, que é lenda urbana, gente. Solução neutra é lenda urbana. Seria água pura numa determinada temperatura e olha lá. A partir do momento que você tem algum tipo de sal mineral ou gás dissolvido na água, você não vai ter pH neutro. Você pega água mineral, gente, tem água mineral com pH 5,5. Água mineral com pH 5,5. Se você pegar uma escala de pH que vai de 7 até 14, você vai ter substâncias básicas. Que um outro nome para substâncias básicas é falar que é alcalino. Ok? Aí, essa escala de cores aí, por que tem essa escala de cores? Porque existe uma outra forma experimental da gente, uma forma experimental fácil, da gente saber se a substância é ácida ou básica. Quer ver? Vou pegar aqui um ácido forte. E vou pegar aqui esse papelzinho. Isso daqui, gente, é um papel indicador de pH. É outra coisa que você consegue comprar com facilidade. É outra coisa que vende em loja de piscina. Então, basicamente, ó, você tem aqui uma escala de cores, ó, que vai de 0 a 14. Então, você pega aqui, ó, um ácido forte. Você vai lá e mergulha esse papel no líquido.
Quando você mergulhar o papel no líquido, ele vai mudar de cor. Olha lá, mergulhei. Mudou de cor. Aí, essa escalinha de cores que está aqui, ó, essa escalinha de cores que está aqui, você vai ter uma escalinha dessa na caixa do papelzinho. Aí você faz o quê? Pega o papelzinho e vem aqui, ó, e compara. Ó. Qual que é a cor que mais se assemelha a essa? Ó, acho que deu vermelho. Ó. Tá mais para esse número 2 aqui. Ó. Então, essa solução de ácido forte teria pH 2. Vamos pegar aqui uma base forte. Mesma coisa. Ó. Eu vou lá, vou mergulhar o papel, ele vai mudar de cor. Aí eu venho aqui, ó. Qual que é a cor que mais se assemelha? 14? Não, deixa eu ver. 13. Acho que 12 aqui é a cor que está mais perto. Ó. Então, quer dizer que essa solução tem pH 12. Vamos ver aqui um ácido fraco. Ó. Olha lá, mergulhei, agora eu vou comparando aqui com a escala de cor. Ó. Deixa eu ver, mais para o 6 ou mais para o 5? Ou 4? Eu acho que está mais aqui para o 5, né? Então, seria pH 5. Então, é isso, é uma outra forma experimental de você olhar o pH. Por isso que a gente tem essa escala dessa forma aí. Ó. Então, agora vamos discutir uma parte formalzinha da teoria, que é o equilíbrio iônico da água. Igual eu falei para vocês, a molécula de água tem esse caráter anfótero, de ter comportamento de ácido e base ao mesmo tempo. Então, quando uma molécula de água reage com outra molécula de água, ela vai gerar um equilíbrio e vai liberar esse íon H3O+. Esse íon H3O+, gente, é a mesma coisa de escrever H+. H3O+, e H+, é a mesma coisa. Então, vai formar esse íon H3O+, e o íon OH-. Então, vai gerar um equilíbrio. Eu não lembro o nome do cientista, mas que estudou esse equilíbrio, né? Ele determinou o seguinte, que quando você calcula a constante desse equilíbrio, como a concentração de água é mais ou menos fixa, mais ou menos não, a concentração de água meio que é fixa, né? Nossa, ficou horrível essa frase. Ela não tem tanta variação. A variação é extremamente pequena, então você considera que a quantidade de água é constante. Então, se a concentração de água é constante, ela não entra no equilíbrio químico. Então, seria a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então, a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-. E isso tem um valor fixo, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14, que é o valor dessa constante. Né? Deixa eu limpar esse desenho aqui. Então, olha só. Como que a gente vai identificar uma solução ácida? Quais são as formas de identificar uma solução ácida? Toda solução ácida ela vai ter um pH menor do que 7. De 7 para baixo, 6,8. Levemente ácido, mas já é ácido. Né? De menor, qualquer número menor que 7, você vai ter uma solução ácida. E na solução ácida, a concentração de íons H+, é maior que a concentração de íons OH-. Numa solução básica, a solução básica é aquela que vai ter pH maior do que 7. E a concentração dos íons OH- vai ser maior que a concentração dos íons H+. Vou só dar um exemplo aqui de como calcula para a gente poder voltar lá para o simulador e olhar algumas questões dessa quantidade de íons. Então, o cálculo de pH ele é feito a partir da concentração dos íons H+, que pode ser escrito como H3O+. É outra forma de se escrever ele. Então, vamos pegar uma solução. A quantidade de íons H+ é de 0,001 mols por litro. A resolução mais básica da função log envolve potência. Escrever os números, né, na forma de uma potência. Então, eu vou transformar esse 0,001 mol por litro em uma potência de 10.
né? Então, vamos escrever ele como potência de 10. Então, 0,001 é igual a 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Então, 10 a menos 3 mols por litro. Então, agora vamos aqui. A fórmula do pH é menos o log na base 10 da concentração de H+. Então, eu vou pegar o valor em potência de 10 do H+, e vou substituir aqui, nesse lugar aqui na fórmula. Então, o valor do H+, eu vou colocar nesse lugar aqui da fórmula. Vou substituir aqui. Então, como é que vai ficar? Ó? Se a quantidade de H+ era 1 vezes 10 a menos 3, então fica menos o log de 10 a menos 3. A base do log aqui, esse log, ele já tem a base 10. O logaritmo da fórmula na química de pH, ele já é na base 10. Então, se a base do logaritmo é a mesma base da potência, você pode cancelar. Então, você corta a base 10 do log com a base 10 da potência. E você faz o joguinho de sinal. Você tem menos aqui com menos aqui. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter um pH igual a 3. Lógico, gente, que tem algumas complicaçõezinhas que eu vou comentar com vocês na próxima aula. Complicaçãozinha, por exemplo, se eu colocar 2 vezes 10 a menos 3, como é que vai fazer com esse 2 aí? Porque não tem jeito de eu pegar esse número 2 e fazer ele virar uma base 10. Então, vou explicar isso na próxima aula. E a outra complicaçãozinha é quando você tem que descobrir a quantidade de H+ a partir da equação em equilíbrio. Esse exemplo aqui é o exemplo mais simples de todos. Ele já te deu a quantidade de H+ pronta. Né? Então, se você tem uma solução cujo pH é 3, você vai ter uma solução ácida. Mas se ao invés de ter um ácido, H+, se eu tiver uma base, porque a base não tem H+, em teoria a base é OH-. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Como que eu vou calcular o pH de uma solução que é básica? Eu vou usar a seguinte relação. Né? Uma solução básica não contém íons H+, ela contém íons OH-. Então, eu vou determinar usando pOH. Se o pH é menos o log do H+, o pOH vai ser menos o log do OH-. É a mesma coisinha, só que em vez de usar a concentração de H+, eu vou usar a concentração de OH-. Mas mesmo assim, a gente não usa pOH, você usa pH. Se você pegar uma garrafinha de água mineral ou algum outro produto, vai estar lá escrito pH. A gente utiliza falar pH. Aí tem uma outra relação que ajuda muito. A soma pH mais pOH sempre vai dar a soma de 14. pH mais pOH sempre é 14. Então, vamos agora para um exemplo. Eu quero calcular o pH de uma solução. A concentração de íons OH- é de 0,00001 mols por litro. Primeiro passo sempre, transformar para a potência de 10. Então, transformando para a potência de 10, eu sei que a concentração de OH- é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, eu vou fazer o pOH. O pOH, porque eu tenho OH-, né? Vai ser menos o log de 10 a menos 5. Menos o log na base 10 de 10 a menos 5. Então, eu vou fazer o quê? Nesse caso aqui, ó, corta-se a base 10 do log com a base 10 da potência. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, eu vou ter que o pOH é igual a 5. Só que eu não quero o pOH, eu quero o pH. Então, para fazer o pH, vai ser o quê? Ó? pH mais pOH é igual a 14. Então, eu vou escrever que pH mais 5 é igual a 14. Então, pH vai ser 14 menos 5. Eu vou ter um valor de pH 9. Qualquer valor de pH que seja maior do que 7, eu vou ter uma solução básica. Ok? Então, aí eu vou ter uma solução básica. Vamos voltar lá agora para analisar o programinha. Deixa eu reiniciar aqui.
Então, olha só, deixa eu mostrar o solvente. Essas moléculas que estão aqui no fundo da lupa, tudo são água. É só você olhar aqui, elas vão ser a mesma molécula de água. Olha aqui a representação da água e olha a representação aqui do solvente. Então, está aqui, é molécula de água. Esses vermelhinhos aqui, ó, esses que estão de vermelhinho, é a representação do H+, que é o íon ácido. E esses que estão aqui de azulzinho é a representação do OH-, que é a base. Então, uma parte das moléculas vai se dividir em H+ e OH-, formando o equilíbrio, que é esse equilíbrio aqui, que é o equilíbrio iônico da água. Então, em qualquer solução que tenha como solvente água, eu vou ter H+ e OH-. Olha o que acontece quando eu coloco ácido forte. O vermelhinho é o ácido e o azulzinho vai ser a base. Olha que você tem muito mais moléculas aí na cor vermelha do que na cor azul. Então, ou seja, a quantidade de íons H+ é maior que a quantidade de íons OH-. Olha só aqui, ó. Se eu pegar a concentração do H+, não, mas né, é no ácido forte que eu quero ver aqui. No líquido. Não, esse daqui não deu certo aqui, não. Mas dá para vocês notarem aí que a concentração de H+, que é esse vermelhinho, é maior que a concentração do azulzinho, que é a base. Olha só o que acontece no ácido fraco. Esse daí é a representação do ácido forte. Olha o ácido fraco. Tá vendo que esses pontinhos vermelhos que são ácidos já diminuiu bastante? Ó? Um ácido fraco, pH 4,5. Um ácido forte, pH 2. Vamos olhar agora as bases. Uma base forte. Esse amarelinho corresponderia ao íon positivo, que seria um ácido. E essas duas bolinhas azuisinhas aqui mais escuras representariam a base. Então, se a solução é uma base forte, ela vai ter muitos íons OH-. Então, isso daí é uma base forte. Olha a base fraca. Olha que a quantidade de íons OH- é bem menor. Então, a base fraca tem pH 9,5. A base forte vai ter pH 12. Então, quanto maior o valor de pH, mais básico vai ser. Uma outra forma que nós temos de medir se um ácido é forte ou fraco é ver a condutividade elétrica. Você mede aqui a condutividade elétrica. Olha só, eu estou numa base forte, a condutividade elétrica é alta. Você tem uma alta condutividade elétrica. Se eu mudar para a base fraca, ó, a condutividade já diminui. Por quê? O que faz a substância ser ácida ou básica é a presença dos íons H+ e OH-, respectivamente. Se eu tenho uma quantidade muito grande de íons H+, eu tenho um ácido forte. Olha só, ácido forte, deixa eu mudar aqui. Ó, ácido forte, ó, eu tenho uma quantidade de íons H+ muito grande. Ácido fraco, uma quantidade de íons H+ pequena. Então, quanto maior a quantidade de íons, maior a condutividade. Ó. Ácido forte tem muitos íons, a condutividade elétrica é alta. Ácido fraco tem uma pequena quantidade de íons, então a condutividade elétrica é pequena. A mesma coisa para base forte e base fraca. Base forte tem uma quantidade muito grande de íons OH-, então a condutividade elétrica é alta. Base fraca, eu tenho uma quantidade pequena de íons OH-, então a condutividade elétrica vai ser pequena. Olha só uma solução. Eu vou pegar uma solução aqui de ácido, com a concentração de 0,01. Olha só a quantidade de íons H+. Agora, olha o que acontece com os pontinhos vermelhos, que é o H+, e com o pH. Olha só, está pH 5. Se eu aumentar 10 vezes a concentração, 0,01, olha lá, vai para 4,5. Se eu for aumentando a concentração, ó, vai diminuindo o pH.
à medida que eu aumento a concentração, vai diminuir o pH da substância. É a mesma coisa lá do outro. Ó. Se eu pegar aqui a outra simulação, deixa eu achar aqui a outra simulação que eu usei com vocês. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui ácido de bateria, que é pH 2. Se eu for lá e diluir, se eu for acrescentando água, o pH vai aumentando. Se ele estiver muito concentrado, ó, café muito concentrado, o café tem pH 5. Mas se eu for diluindo, vai diminuindo a acidez, esse pH vai aumentando. Ele já não fica tão ácido assim. Olha só aqui essa outra solução. Eu tenho a concentração aqui, ó, para pH 7. Se o pH é 7, eu tenho uma solução neutra. Uma solução neutra, 7,00. Olha o que acontece quando eu diminuo o pH. Vamos colocar aqui pH 6. Ó, com pH 6, ó, a concentração de íons H+, é maior que a concentração de íons OH-. Vamos pegar aqui um pH 5 aqui agora. Olha lá, eu quero que vocês notem, eu vou até destacar aqui, o que vai acontecendo nessa situação. Ó. Observem aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil observar. Acho que esse amarelinho vai ficar mais fácil aqui para vocês observarem. Esse vermelhinho é o H+, e o azulzinho é o H-. Ó. À medida que eu for lá e vou diminuindo o pH, ó, a concentração de íons H+ aumenta e a concentração de íons OH- diminui. Mas você tem os dois íons ao mesmo tempo, porque é o equilíbrio. Uma característica do equilíbrio é você ter todas as espécies do equilíbrio ao mesmo tempo na mistura. Então, ó, quanto mais eu abaixar o pH, o ácido vai aumentando, a quantidade, a concentração do ácido vai aumentando e a concentração da base vai diminuindo. Agora, olha o contrário. Se eu aumentar o pH, se eu jogar para pH alcalino, vamos colocar aqui, ó, uma outra forma de observar. Os pontinhos vermelhos é o ácido e o pontinho azul é a base. Se eu for aumentando o pH, ó, a concentração de OH- vai aumentando e a concentração de H+ vai diminuindo. Quando que as duas concentrações vão ser iguais? Vão se tornar exatamente iguais. No pH, que está difícil eu chegar aqui, né? pH 7,0. Com pH 7, a quantidade de íons H+ e OH- é igual, que é 1 vezes 10 a menos 7. Agora eu vou aumentando o pH. Ó. pH acima de 7 é básico. Notem lá que no desenho, ó, você já tem muito mais pontinhos azuis do que vermelho. E a concentração do H+ é maior, do OH- é maior. Ó. Então, quanto mais próximo de pH 14, mais alcalina vai ser a solução. Maior vai ser a concentração dos íons OH- nessa mistura. Conseguiram perceber aí? Aí, gente, a única coisa aqui que eu ainda tenho para falar para vocês é a seguinte. Quando você faz uma mudança no pH de uma unidade, por exemplo, pH 3 para pH 4, o pH 3 é mais ácido. Então, essa uma unidade no valor do pH, ele corresponde a 10 vezes. Então, você pega uma solução que tem pH 3 e uma solução que tem pH 4. Essa solução que tem pH 3, ela é 10 vezes mais ácida do que a solução que tem pH 4. Você pega uma base que tem pH 10 e uma base que tem pH 11. Esse pH 11 é 10 vezes mais alcalino do que o pH 10. Então, essa mudança de uma unidade no valor numérico do pH corresponde a um aumento na ordem de 10 vezes. Ok?
Gente, conteúdo importante, Enem gosta de equilíbrio. Alguma pergunta ou dúvida aí nesse restinho de aula? Nesses 2 minutinhos que estão faltando? Professor, vai ter atividade hoje? Oi? Vai ter atividade hoje? Sim, sim. Depois que acabar essa aula, eu termino as minhas aulas dessa manhã, né? Aí eu vou dar um tempinho aqui de uma meia hora, que dei 3 aulas seguidas, né? Deu para dar uma cansada, 3 aulas seguidas, e foi 3 aulas que era conteúdo importante. Eu quase não dei tempo para vocês, falei no gás, né? Então, assim, provavelmente daqui uma meia hora eu já publico a atividade. A atividade, gente, bem em cima dessa aula que eu dei agora mesmo, tá?